السلام عليكم ورحمة الله. أهلا أخ Ahmed, Abdallah, Khadija. Espero que estejam todos bem. Esperar mais alguns instantes para a gente dar início. Alaikum salam wa rahmatullah, shaykhana. Hayyakum Allah, barakallahu bikum. Ahlan Akh Ali. Também entrou com a gente a Nina, bem-vinda. Nós estamos hoje na mesquita em São Bernardo do Campo, Masjid Abi Bakr as-Siddiq. A gente tem a nossa aula semanal aos sábados, sempre às 15 horas, antes da oração do Asr, do Salat al-Asr, para que o benefício daquilo que a gente lê ou fala alcance a mais pessoas. A gente grava essa aula. Bem-vindos todos. Hoje a gente vai falar sobre a principal parte da crença, que é a crença em Deus Altíssimo Seja, a crença em Allah Subhanahu wa Ta'ala como o único que merece adoração. E vamos ler muitos versículos do Alcorão para a gente entender como é apresentada e como é ensinada a crença através daquilo que é a revelação de Deus Altíssimo Seja. Ahlan Kamil, como está? Vamos dar início então. Bismillah, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Amma ba'd. O assunto da crença. O que é a crença? No que consiste a crença? A crença é algo natural dentro do íntimo do ser humano, porém, mesmo sendo algo que faz parte do instinto natural do ser humano, pode ser que muitas pessoas não sejam crentes, ou seja, não estimulem essa crença dentro do coração, ou podem ter a crença no coração, porém não traduzem essa crença em ação. Essa crença não se traduz em influência para o nosso dia a dia. Vamos hoje citar alguns dos versículos do Alcorão Sagrado onde Deus Altíssimo Seja convida o ser humano a crer de maneira racional e também de maneira a desenvolver aquilo que temos dentro dos nossos íntimos, no nosso ego, no nosso coração, da crença em Deus e da nossa necessidade em crer em Deus. Uma pergunta importante: é uma necessidade a crença? Ou não é necessário? O ser humano, por exemplo, não necessita da crença. A crença ela é apresentada pelo Criador de tudo, dos céus e da terra, e do ser humano, de todo o universo. É apresentada essa crença pelo Criador, por Deus Altíssimo Seja, por Allah Subhanahu wa Ta'ala, como algo necessário ao ser humano. Tá? Por quê? Porque a crença consiste em conhecer a Deus. A crença consiste em conhecer a Deus. E o ser humano, sendo a criatura mais nobre que Deus criou, necessita desse conhecimento. Então a gente precisa conhecer quem nos criou, para que nos criou, de onde viemos, para onde vamos. Se não existir a crença, a pessoa é, entre aspas, perdida. Não sabe de onde veio, para onde vai, por que veio, por que vai, né? Como é dito que o cidadão disse: eu vim não sei de onde, porém eu vim. Eu só enxerguei um caminho na minha frente e andei. De onde, para onde, por que, eu não sei, né? Tipo, tem aquele cidadão que diz: tudo que eu sei é que eu não sei. Wa alaikum salam wa rahmatullah a todos, boa tarde. Então, vamos lá.
A gente vai citar então versículos do Alcorão onde Deus Altíssimo seja lembra da nossa necessidade em crer. Então, vamos assim introduzir com uma frase importante, que é a seguinte: a verdadeira crença consiste em conhecer a Deus verdadeiramente. A verdadeira crença consiste em conhecer a Deus verdadeiramente. Ou seja, existem pessoas que dizem que creem, porém não é uma crença verdadeira, porém não conhecem a Deus. Consiste em o ser humano conhecer a Deus para adorá-lo e para obedecê-lo em vida. Não consiste apenas em conhecer, não, mas conhecer e depois de conhecer, adorar a Deus e obedecê-lo. Então, quais são os meios através dos quais a gente chega à crença, ou se só já somos crentes, nós estimulamos essa crença, nós adicionamos a nossa crença, fazemos a nossa crença aumentar. O primeiro meio, e esse meio é citado muito no Alcorão Sagrado por Deus Altíssimo seja, lembrar dos sinais de Deus na existência. Ou seja, Deus Altíssimo seja, nos lembra de seus sinais nos céus, na terra, dentro de nós mesmos. Para quê? Para que o coração se dirija a Deus e seja devoto a Deus, ou para que esse coração se firme na adoração a Deus. Para que a gente desenvolva mais a crença e a adoração a Deus Altíssimo seja. Vamos ler uma série de versículos. Eu só apenas vou digitar aqui números de versículos e vou ler alguns deles, tá? Por exemplo, Deus Altíssimo seja cita sobre a sua criação nos céus e na terra. Allah subhanahu wa ta'ala diz assim: Huwa alladhi anzala minas samai ma'a lakum minhu sharabu wa minhu shajarun fihi tusimun. Eu vou citar aqui An-Nahl, desde o versículo 10 até o 18. Então, esse é o primeiro meio de, vamos dizer, meios para estimular a fé, para aumentar a nossa fé, a nossa crença. E a pessoa que não tem crença, esses são meios para convidá-lo a crer, porque sem a crença, essa pessoa não sabe, não conhece sobre a sua criação, sobre o Criador Altíssimo seja. Então Allah subhanahu wa ta'ala disse: Huwa alladhi anzala minas samai ma'a. Ele é quem fez descer dos céus água. Lakum minhu sharabu wa minhu shajarun fihi tusimun. A partir dessa água que desce vocês têm aquilo com o qual podeis beber, e também isso faz brotar para vocês as árvores das quais vocês colhem ou comem. Ou seja, todo esse sistema que Deus criou é para o sustento do ser humano. Aí depois os versículos continuam. São uma série de 8 versículos. Yumbitu lakum bihi az-zar'a waz-zaytuna wan-nakhila wal-a'nab wa min kulli ath-thamarat inna fi dhalika la'ayatan liqaumin yatafakkarun. Através dessa chuva ou dessa água, Deus faz com que brotem os plantios, a azeitona, as palmeiras, as árvores de diversos frutos que produzem diversos frutos. Aí depois o selo do versículo, a gente deve prestar atenção. Aí Deus finaliza dizendo: Inna fi dhalika la'ayatan liqaumin yatafakkarun. Yatafakkarun significa refletir, pensar. Nisso há sinais para um grupo, para um povo que pensa. Depois disse, isso está falando sobre, então, aquilo que a gente tem na Terra. Agora, aquilo que a gente tem no sistema planetário ou nos céus, Deus diz no próximo versículo, no 12,
وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. E ele subordinou para vós a noite, o dia, o sol, a lua, e as estrelas estão subordinadas conforme a sua ordem. Aí de novo o selo do versículo: nisso há sinais para um povo que pensa, né? Então esses sinais passam desapercebidos às vezes pelo ser humano por diversos motivos. Por exemplo, pode ser que o ser humano está ocupado com o seu ego, com os seus prazeres. Ele, entre aspas, quer apenas curtir a vida. Anoitece, amanhece, faz frio, faz calor, e a pessoa segue. Quem é que subordinou tudo isso para o ser humano? Quem é que criou tudo isso e fez essa sequência, né? Então Deus aqui citou o céu e a chuva que cai do céu, a noite, o dia, o sol, a lua, as estrelas, e depois disse, aí agora nos transferimos para o mar, o ahua alladhi, e sempre olha, diz o ahua, e ele é quem? E ele é quem criou para vós tal, tal e tal. E ele é quem subordinou para vós tal coisa e tal coisa e tal coisa. Wa alaikum salam wa rahmatullah a todos. Boa tarde. Barakallahu bikum. Então, ele quem? Ele que merece ser adorado e o ser humano precisa conhecê-lo. Então, o versículo seguinte, agora nos transferimos para o mar. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. E ele é quem subordinou para vós o mar, para que dele vocês possam comer carne fresca, e para que dele vocês possam extrair enfeite que vocês podem vestir. Aí depois citou, e nele, no mar, navegam os grandes navios, né? E no mar também vocês procuram de seu favor, ou seja, do favor de Deus. Imaginem quantos navios cruzam o mar trazendo alimentos, levando mercadorias, isso e aquilo, é um meio de transporte antigo. E o que tem dentro do mar, e a gente se alimenta daquilo que tem no mar, nos alimentamos daquilo que Deus nos concedeu no universo. Tudo isso acontece de maneira que a pessoa acaba, de tanto que isso se repete, acaba por esquecer daquele que nos dadivou, nos concedeu de tudo isso, né? E aí depois, no fim do versículo, Deus diz, وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, e para que vocês agradeçam, né? وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا, e Deus criou, fez na terra montanhas. Se não fossem essas montanhas, a terra iria estremecer convosco, ou seja, não estaria estável para que vocês pudessem viver nela. E depois também citou os rios e assim por diante. Então esse grupo de versículos é do versículo 10 até o 18. Então, retornando, a gente está a citar os meios pelos quais Deus lembra o ser humano de sua necessidade em crer, e que Deus merece ser conhecido e ser adorado e obedecido. Então esse é um grupo de versículos. A mesma coisa também é citado em outros versículos, eu vou escrevê-los aqui. Por exemplo, Surat Yasin, versículo 33 até 40. Por exemplo, versículo Abasa, de Surat Abasa, eu não
É só ver no índice, quem tem o Alcorão, o número dessa sura, tá? Eu não escrevo o número, porque preciso procurar aqui. Assim é mais fácil para nós. Por exemplo, Surat Nur, versículo de 15 até 20. Por exemplo, um grupo desses versículos, uma série desses versículos. Alam taraw kayfa khalaqa Allahu sab'a samawatin tibaqa. Vocês não veem como Deus criou 7 céus subsequentes? وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا. E fez a lua nesses céus como uma luz. وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا. E fez do sol uma criação que ilumina. وَجَعَلَ اللَّيْلَ وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا. E Deus vos criou da terra. ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا. E depois Ele vos extrairá dela e irá vos ressuscitar. وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا. E Deus fez a terra para vós como um leito onde podem andar, para que vocês possam nela caminhar e nela podem ter caminhos. E assim por diante. Outros versículos, Deus cita também os seus sinais da criação. Essa primeira sura que a gente citou, Surat An-Nahl, é tida como a sura das dádivas. Deus cita diversas dádivas que foram criadas por Deus. Surat An-Nahl, sura das abelhas. Um outro meio para se chegar à fé, que é muito citado, seria os sinais de Deus na vida e na morte. A gente sabe que nós nascemos e nós morremos. E tudo nesse mundo morre. E tudo nesse mundo foi criado e tem um período determinado e terá um fim. Então, como é que Deus Altíssimo expõe isso? Aí a gente pode citar Surat Al-Mu'minun, desde o 12 até o 19. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. A tradução aproximada. E Deus criou o ser humano da essência do barro. Depois fez com que esse ser humano fosse criado no útero materno, em um local protegido. Depois Deus criou do sêmen que existe no útero dele uma carne. Depois fez com que essa carne se transformasse em ossos que são revestidos. E depois o fez outra criação, faz esse ser humano nascer. E depois Deus Altíssimo diz: "Thumma innakum ba'da dhalika lamayitun." E depois disso vocês morrerão, vocês experimentarão a morte. "Thumma innakum yawma al-qiyamati tub'athun." E depois disso, no dia do juízo, vocês serão ressuscitados. Então, uma série de versículos que cita aquilo que a gente percebe, aquilo que a gente observa de vida e de morte.
Isso te leva a crer em Deus, a conhecer o poder de Deus, e a partir disso se conclui que Deus deve ser adorado unicamente. Tá? E assim por diante, outros versículos são citados nesse mesmo assunto. Por exemplo, um versículo que também cita algo sobre o assunto das dádivas que Deus criou. E a gente finaliza com esse. Se alguém tiver alguma questão, alguma pergunta. Então o que a gente está citando é o que? Os meios citados no Alcorão para a convicção da crença verdadeira em Deus. Então, é importante a gente lembrar também, para que isso resulte em conhecer a Deus e adorá-lo. Então, o último versículo que eu vou citar, e se alguém tiver alguma pergunta, podem escrever. A gente lê assim: قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ. Dize: vejam, se Deus fizer com que a noite seja eterna para vós até o fim desse mundo, ou seja, não exista luz, não exista dia, o sol não vai nascer. Aí Deus pergunta: Man ilahun, ilah é divindade, que outro Deus, que outra divindade vai trazer luz com a qual vocês possam viver? Aí Deus diz: Afala tasma'un, vocês não ouvem? Aí depois disse: قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Vejam, se Deus fizer com que o dia seja eterno para vós até o fim desse mundo, ou até o fim da vossa vida, ou seja, só haja luz, não exista noite na qual vocês possam descansar, né? Aí a pergunta: qual outro Deus ou divindade irá trazer para vocês noite na qual vocês habitam, na qual vocês se tranquilizam? Aí a pergunta agora: afala tubsirun, vocês não veem, não enxergam? Subhanallah, quando Deus citou a noite, se a noite existir para sempre e não existir dia, ele disse: afala tasma'un, vocês não ouvem? Porque se houver noite você não vai conseguir enxergar. Quando disse: e se Deus fizer toda a tua vida dia, luz, sem noite, sem escuridão na qual você possa habitar e se tranquilizar? Aí ele disse o quê? Afala tubsirun, vocês não enxergam? Aí depois disse: e faz parte de sua misericórdia que ele fez, criou a noite e o dia. Criou a noite e o dia para que vocês habitem, descansem, se tranquilizem, e também para que vocês saiam para buscar o vosso sustento,
para que vocês busquem de seu favor, de sua graça, ou seja, da graça de Deus Altíssimo seja. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, e para que vocês agradeçam. Esses versículos em Al-Qasas. Al-Qasas, versículo 7:1 até 7:3. Então, esses versículos dizem respeito à crença, à manutenção da crença, à adição da nossa crença, ao aumento da nossa crença. E também diz respeito a um convite para aqueles que adoram a ídolos, adoram a deuses, fazendo com que eles reflitam: quem desses deuses criou algo do que foi citado? Quem desses deuses criou os céus, a terra? Quem desses deuses criou todo esse universo complexo, mas perfeito, que dá condições ao ser humano para que o ser humano possa sobreviver? Quem desses deuses criou a noite, o dia? Quem desses deuses criou o corpo do ser humano, que a pessoa, o ser humano, pensa que é simples e pensa que toda essa perfeição é algo que faz parte da criação da natureza, e não atribui isso a Deus Altíssimo seja. Então, isso diz respeito ao convite do Alcorão para a reflexão, para que o ser humano conheça a Deus, em segundo lugar, além de conhecer a Deus, também adore somente a Ele e o obedeça. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Então a gente citou aqui parte do que a gente falou. Se alguém tiver alguma pergunta, eu espero um pouco. Senão a gente se transfere para a nossa aula presencial aqui na mesquita em São Bernardo do Campo. Também eu devo lembrar, e é bom a gente lembrar, que versículos como esses eram revelados na época em que o mensageiro de Deus, Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, vivia na cidade de Meca, onde ainda não havia a revelação de regras, a revelação daquilo que a gente deve seguir em nossa vida, em adoração a Deus Altíssimo seja e obediência a Ele. Eram versículos eram versículos dirigidos àqueles que ainda não acreditavam na mensagem do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, ou eles acreditavam em Deus, mas não adoravam realmente ou verdadeiramente a Deus. Cada ação praticada pelo homem será pesada no dia do julgamento. Ir para o paraíso ou o inferno depende disso. No dia do julgamento haverá o peso de cada ação que foi realizada pelo ser humano, sim. E conforme o julgamento justo de Deus, o ser humano segue para o inferno ou segue para o paraíso. Não há uma terceira opção. E o ser humano, além da ação que ele realiza, antes mesmo da ação ele deve ter a crença. Ou seja, aquilo que nós realizamos de boa ação, essa boa ação se divide em duas partes. Ou é uma adoração, ou seja, uma boa ação que é entre o ser humano e Deus, entre eu e Deus. A segunda parte, ou é uma boa ação, ou uma ação que é entre eu e o outro ser humano. É entre o ser humano e o outro, o próximo. Então, no que diz respeito à ação que é dirigida a Deus em adoração, tem que ser uma adoração, para que ela seja aceita e seja considerada boa ação, tem que ser uma adoração, vamos dizer, entre aspas, monoteísta, ou seja, onde a pessoa adora somente a Deus, e adora a Deus conforme aquilo que Ele decretou e estabeleceu. E tem que haver a crença em Deus verdadeira e correta antes dessa boa ação, ou seja, tem que haver o alicerce, a base. Qual que é o alicerce e a base? O monoteísmo, a crença em Deus como o único que merece adoração, e a crença na mensagem que Deus revelou,
E a pessoa, há pessoas que conhecem essa mensagem nesse mundo, há pessoas que não conhecem. Há pessoas que conhecem e se recusam, há pessoas que não conhecem. Há pessoas que conhecem e aderem e creem, e aí em cima desse alicerce, dessa base, a pessoa deve constituir e construir essas boas ações pelas quais o ser humano vai ser julgado. Então depende disso. A pergunta da irmã Maria, depende disso? Sim, depende disso. E antes de mais nada, antes mesmo da ação, depende da misericórdia de Deus, e Deus é o todo misericordioso. Então são medidas e são pesadas sim as nossas ações, e faz parte dessas ações a nossa crença, que é a base e o alicerce dessas ações. Para finalizar, por exemplo, a gente pode citar até um exemplo que foi dado pelo mensageiro de Deus, que a paz de Deus esteja com ele. Ele citou que no dia do juízo haverá pessoas que irão chegar perante Deus Altíssimo, seja para o julgamento, com muita adoração. Ou seja, ele disse em árabe: Ya'ti bi salatin wa siyamin wa zakatin. A pessoa vai ter com ele, em sua bagagem, vamos dizer assim, oração, jejum, doação. Então, isso são adorações que a pessoa realizou. Aí o profeta, que a paz de Deus seja com ele, diz: porém, essa pessoa também vai trazer em sua bagagem que ele daraba hada wa shatama hada wa safaka dama hada. Ele bateu nesse, ele usurpou os bens desse, ele insultou outro e assim por diante. Ou seja, naquilo que é entre ele e as pessoas, ele foi, vamos dizer, criminoso. Ele acabou não passando no teste. Aí esses irão pegar de suas boas ações, até que ele não vai ter mais boas ações. Então tudo aquilo que ele fez a Deus Altíssimo acabará por ser usado para pagar aquilo que ele devia para os outros. Então ele é lançado ao fogo do inferno. Então isso é um exemplo do peso ou da medida das nossas ações perante Deus no dia do juízo. E haverá aqueles que, pela misericórdia de Deus, terão as suas balanças das boas ações mais pesadas que as más ações. E assim por diante. Então isso é muito citado no Alcorão Sagrado. E também na palavra do profeta alaihi salatu wassalam, que cita episódios do dia do juízo, que é parte da nossa crença. Então iremos finalizar assim. Qualquer pergunta podem enviar para nós aqui, inshallah ta'ala, a partir da nossa conta no Insta, tá bom? Jazakumullahu khairan wa barakallahu bikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah.